Nessa aula eu vou falar sobre fotografia de pessoa. Bom, toda fotografia começa no planejamento. É um erro sair para fotografar sem pensar antes sobre aquele momento da foto. No planejamento, você vai questionar o tom da foto. Por exemplo, uma foto de um executivo tem um tom diferente de uma foto de moda. E até uma foto de moda também tem diferença de tonalidade, tom que eu digo de sentimento, não tom de cores, tá? Até a foto de moda, se tiver fazendo uma foto de uma grife de alto padrão, é uma coisa. Se tiver fazendo uma foto de lingerie, é outra. Então, esse sentimento que deseja ser transmitido na foto é decidido no planejamento, né? Pensado no planejamento. No planejamento, na fase de planejamento, assim, eu recomendo que eu faço pesquisas em livros, né? Eu tenho diversos livros aqui de fotografia, mas internet, né? Pinterest, Google, Instagram, enfim, pesquisa. Muitas vezes esse estudo também já pode vir grande parte já mastigado para você, né? No caso, o cliente também pode já te mandar esse planejamento na fase de cotação de preço, né? Por exemplo, uma campanha publicitária já vem um layout já pré-definido. Então, assim, você não vai pensar nessa etapa do trabalho, que aí já é uma atribuição do diretor de arte da agência. Mas, mesmo assim, você não deve pular a fase de planejamento. Porque na fase de planejamento, você vai prever se você precisa de profissionais auxiliares, né? Figurinista, maquiador, um assistente, produtora de elenco. Enfim, existem várias necessidades, né, que cada projeto vai ter, que são necessidades particulares, né? Então, o trabalho começa com a fase de planejamento. No planejamento, você vai pensar nas paletas de cores. Por exemplo, determinados clientes, você não pode, de forma alguma, colocar como paleta um elemento na imagem que seja da paleta de cor de um concorrente, por exemplo. Coca-Cola não pode ter um tom azul, sabe? A Latam não pode ter um tom laranja, porque é a Gol. A Gol é laranja. Então, existem certas preocupações que você precisa pensar, antecipar. Então, por isso é muito importante a fase do planejamento. Na fase do planejamento, você também pode decidir o local da foto. Às vezes, a foto acontece num local externo. E aí, sendo um local externo, você precisa planejar o dia e a hora para saber qual a luz que você quer, se é a luz da manhã, luz da tarde, se aquele dia vai estar nublado, se é um final de semana ou dia de semana, né? Porque lugar aberto, né? Você precisa ter você não pode ter multidão. Dependendo do local, você precisa de autorização da prefeitura. Então você precisa de um produtor de locação para ele fazer ou um produtor executivo que vai fazer toda essa solicitação junto à subprefeitura para autorizar ali a produção fotográfica, no caso, né? Então, assim, o trabalho começa com a pré-produção, né? Definidas
todos esses fatores, né, aprovados com o cliente, né, minha recomendação, você faz as pesquisas, os estudos, faz o levantamento das necessidades, apresenta para o seu cliente, faça uma reunião com ele para definir, para julgar se aquelas escolhas foram corretas, se você pode seguir aquele caminho. E aí, sendo aprovado pelo cliente, aí você segue para a produção. E aí, que é, no caso, contratar as pessoas, fechar a data exata da foto. Se tiver, por exemplo, algum figurino específico, então você vai ter que marcar uma data para fazer uma reunião para apresentar o figurino que foi selecionado. Seleção de modelos, por exemplo, hoje em dia é normal, tá? Antigamente, seleção de modelo marcava uma data e os modelos iam ao estúdio fazer ali um casting de modelos. Hoje em dia, eles enviam material, eles mesmos fazem os seus próprios castings, enviam e você aprova através enfim, de imagem que você recebe, ou por e-mail, por WhatsApp e tal. Toma cuidado com essas imagens, tá? Peça para fazer bastante variação de imagem. Avalie imagens por um conjunto de fotos, porque, por exemplo, muitas vezes o modelo tem um sorriso muito bonito, tá? Mas ele não tem prática de foto. Então você vai, aí ele pega uma foto do Instagram que ele tirou assim num momento descontraído de um que não era uma sessão fotográfica, era alguém com o celular tirou uma foto no momento que alguém soltou uma piada, um sorriso espontâneo, não um sorriso ensaiado. E aí você contrata esperando aquele modelo com aquele sorriso e quando chega na hora da foto ele não consegue repetir. Então, toma cuidado com as fotos de modelos que vem assim, uma foto só, sabe? Busque modelos experientes, tá? Uma coisa assim, que não dá pra fingir que... Assim, sem mimimi, isso é um fato. O modelo... né, uma foto de pessoa, o modelo tem tanta responsabilidade pelo resultado do trabalho quanto o fotógrafo, tá? E assim, maquiador tem sua parcela de importância, figurinista, idem. O conjunto da obra vai trazer o resultado. Então, selecione muito bem as pessoas que vão estar trabalhando com você. Um modelo, por exemplo... se você pegar e for fotografar um ator, uma atriz dessas consagradas, cara, é impressionante. Você nem precisa dirigir o modelo. Você bota a câmera e vai só deixando a pessoa à vontade. Vai só... a sua preocupação vira mais pegar o tempo da foto e dirigir no sentido de ângulo, mas você deixa à vontade, a pessoa se solta sozinho. Por exemplo, eu fiz um trabalho uma vez que eu fotografei a Marina Rui Barbosa para uma novela que ela fez uma sequência de papéis que ela começou como uma menina de rua, depois ela trabalhou numa floricultura e depois ela virou uma top model, né? Não lembro o nome da novela. E aí eu tinha que fotografar os 3 modelos dela. Cara, eu não tinha muito que dirigir. Eu falava, ela sabia qual era a foto, até pelo figurino que ela estava em cada um dos momentos. E ela, às vezes eu puxava alguma coisa, o que você acha de fazer um sorriso e tal? Um sorriso mais contido, de boca fechada. Ela mesma falava assim, não... Esse papel, na novela, ela tá triste, ela não estaria sorrindo nessa foto. Cara, e toda a expressão corporal, ela já postura, ombro pra frente e tal. Quando ela fez a top model, até a postura mudou, assim. Então, quando você fotografa uma pessoa que é profissional daquilo,
totalmente diferente de uma pessoa comum. Não que a pessoa comum não vá fotografar bem, a fotogenia é uma coisa, é muito singular. Tem pessoas que simplesmente são fotogênicas e ponto. Transmitem carisma e ponto. Já vi diversos casos de modelos, tanto homens e mulheres, que chegam no estúdio ali desarrumado, né, com aquele jeitinho e tal, não sei o que, você fala assim, cara, entra no camarim. Quando sai, tu fala assim, caraca, muda, outra pessoa, chega na frente da câmera, vira outra pessoa. Diversos já sei. Então, é de fato um trabalho, tá? O papel do modelo é um papel de muita importância dentro da produção e tenha um critério muito bem definido quando você tiver a opção de escolher o modelo que vai fazer a foto, tá? Não são todos os casos. Às vezes a pessoa a ser fotografada é o contratante, né? Às vezes você está sendo contratado para fotografar aquela pessoa por uma necessidade pessoal. Fotografia de, enfim, grávida. É aquele momento, é aquela pessoa, ela te contratou. E o que acontece é que assim, você vai fazer o seu máximo, você vai extrair o máximo dessa pessoa, mas muitas vezes, cara, aquele material não vai para o teu portfólio e bola para frente, mas de qualquer maneira, você vai fazer o seu máximo para dirigir ela, né? Passou a pré-produção, né? Tem a fase de preparação técnica. Toda foto começa com a câmera, tá? Toda foto. A primeira coisa que se faz num set é óbvio, tá? Você pode ir montando os tripés de luzes, tal, botando num... Assim, às vezes você vai numa foto externa e aí você tem uma equipe, mais de um assistente, então não tem problema nenhum ir tirando coisas das malas, botando os tripés de luz, montando. Mas assim, a montagem do set começa com a posição da câmera. A câmera é a primeira coisa que se define. O ângulo, o ponto de vista. Tudo muda se a câmera mudar de lugar. Então a câmera é a primeira coisa que se define. Você coloca a câmera, encontra o enquadramento. Muitas vezes você chega num local ainda sem saber qual vai ser o ângulo, qual vai ser o enquadramento. Aí você pega a câmera na mão e faz um estudo, define a câmera, aí sim você posiciona ela e vai se preocupar com o resto. Aí assim, enfim, enquanto isso, o modelo pode estar trocando de roupa, muitas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas eu tô querendo dizer que a câmera, o ponto de vista, né? Ele precisa estar definido para você saber se a luz vai ficar aqui ou se vai ficar aqui. Entendeu? Então, primeiro começa com a câmera. Posicionou a câmera e você já sabe o que vai ser a foto, aí você vai e monta a luz e tudo mais, e escolhe a iluminação adequada, né? Luz e câmera, né, posicionadas, existe um fator ali que você configura a câmera em função da iluminação que você vai ter ali para fazer, né? Se você estiver num ambiente externo, você vai configurar a sua câmera para a luz ambiente, né? Então tem uma velocidade do obturador em função da luz, porque luz externa é luz contínua. E aí se você for colocar um flash para fazer um contraponto com a luz do sol, você tem que fazer o equilíbrio da velocidade do obturador com o diafragma para captar a luz do flash. Eu, particularmente, não gosto da luz do sol direto em pessoa, tá? É uma questão particular minha. Eu acho a luz do sol muito dura. Então, quando eu faço foto externa, eu escolho o sol de contraluz, para o sol fazer uma luz de recorte. E aí o flash ou um rebatedor chegam com uma luz difusa para fazer uma
para iluminar de forma mais bonita, né? Mais suave o modelo, né? Vamos dar uma olhada no estudo de luz que eu fiz aqui no 3D mesmo. Bom, eu fiz um estudo de luz no 3D mesmo, tá? Para facilitar aqui, porque é muito didático, né? Eu uso o 3D, é muito bom para isso, né? Aqui do lado direito, eu tenho a vista de cima, né, do set. Eu tô aqui com uma câmera com uma lente 80mm e um softbox de aproximadamente 1 metro, tá? E aí, nota como fica a iluminação do modelo, tá? Isso no caso de um ambiente de estúdio, né? Então, repara como a luz incide no modelo. Se ela estiver muito de lado, quando a gente começa a andar ela um pouco mais... aquela iluminação Rembrandt, né, que forma o triângulo na maçã do rosto, né? Que ela é aquela luz tradicional de 45 graus. Aí, quando a gente vem uma luz mais de frente, tá? Eu não gosto muito de frente. Se a gente tiver uma luz de frente, não é que fica feio, tá? Mas eu sugiro que ela suba um pouquinho, porque a iluminação, ela demanda luz e sombra. Então a luz muito de frente fica parecendo ring light, sabe? Eu acho que precisa ter o direcionamento da luz. Então, se você quiser uma luz centralizada, põe ela um pouco acima da câmera, que ela vai dar um desenho de sombras para baixo, vai sombrear um pouco o maxilar, o nariz vai dar aquela sombra. Essa luz ela é até chamada de butterfly, porque ela cria um efeito de borboleta embaixo do nariz, tá? Então, assim, essa iluminação assim mais de frente, eu sugiro que ela fique um pouco mais alta. E aí, assim, você pode ter a luz vindo do lado do peito do modelo, né, que é o mais recomendado, né, para iluminar a frente do corpo. E aí, ó, por exemplo, como eu tô aqui agora, né, sabe, a luz viria na direção do corpo e meio sombreando o rosto. Se eu jogar para o outro lado, eu começo a escurecer muito a roupa, tá vendo? Sombrear muito a roupa não dá um efeito muito bonito, não. É melhor do outro lado. Aí aqui eu tenho um exemplo de iluminação de 3 pontos, né? O que eu tenho aqui? Uma luz principal, tá? Contraluz. Eles estão sendo representados dessa forma, todos iguais, porque eu só dupliquei a iluminação. Isso daqui, essa luz aqui, por exemplo, ela não precisa ser tão difusa assim. Às vezes até um strip, uma luz mais... Pode até ser uma luz direta, só um spot, fica bonito. A luz de recorte não precisa ser difusa como a luz de frente, tá? Não precisa, mas pode ser, tá? Essa outra luz aqui, ela tá com a intensidade bem mais baixa do que essa. Essa luz que tá aqui, ela poderia ser um rebatedor bem próximo do modelo aqui, que aí ia pegar essa luz e ia rebater bem mais suave, só para aliviar esse sombreado, tá vendo? Esse sombreado do nariz, dar uma aliviada, não ficar tão denso assim, tão escuro, sabe? Então eu tenho uma luz principal, uma luz de preenchimento e um contraluz. Aqui eu estou ignorando o fundo da imagem, tá? Mas se você quiser colocar, se a gente estiver pensando na iluminação do background, né, do fundo atrás do modelo, eu gosto de fazer
a luz do fundo oposta à luz principal. Então, eu iluminaria esse lado aqui, que casaria com o contraluz, sabe? Com a luz de recorte. Então, tem uma luz a luz principal, né? A key light, a luz chave, estaria desse lado e eu botaria a luz do background daqui apontada para o fundo para fazer um degradê desse lado para esse. Não é um degradê muito radical, tá? É um pontinho de luz mais forte aliviando para o outro lado. Ó. Aí aqui, ó, eu fiz um teste de uma luz do sol. A luz do sol vai estar sendo representada por essa bolinha aqui, né? Olha como a luz do sol acontece de frente. Tá vendo? Você nem vê o volume do nariz, da maçã do rosto. Fica um clarão com uma linha dura de passagem de luz do ponto alto para o ponto escuro. Fica duro, não tem degradê no rosto. A luz do sol direta, isso é uma luz direta, tá? Se tiver nublado é outra iluminação. Se tiver um dia nublado, o modelo em si vai ficar com a luz bonita, mas o fundo não vai. Quer dizer, você pode criar um clima mais nebuloso, mais denso, mas o que eu percebo é que num dia nublado, tudo fica esbranquiçado, porque o céu fica branco, então o branco do céu reflete meio que em tudo. Então fica uma coisa meio sem cor, sabe? No dia de sol, você tem um contraste muito maior do ponto alto de luz para as sombras. E você, inclusive, tem uma diferença de tonalidade da luz para a sombra. Então, isso traz mais volume, enfim, colore melhor a imagem o dia de sol. Então, o dia de sol, o ambiente fica mais bonito, sabe? Mas a luz do sol na pessoa como luz principal não fica muito bonito. O que você pode fazer é botar um difusor na frente do modelo. Só que, assim, o modelo pode ficar bonito, tá? Mas me incomoda. Como eu trabalhei muito tempo com Photoshop, né, com pós-produção, eu sempre tive a preocupação de encaixar muito bem modelo e fundo. Para isso, para essa composição funcionar muito bem, você precisa ter uma coerência de luz e ângulo. Quando você coloca um difusor na frente do sol para iluminar o modelo, você tem por mais que seja um clique real, você fica com uma diferença de luz do modelo para o background. É melhor do que deixar a luz do sol direto. É melhor você botar um difusor. Mas, na minha opinião, luz externa, o formato que funciona, que fica mais bonito, é esse aqui, ó. A luz tá aqui, só não tá aparecendo nessa imagem, tá? Mas ela tá aqui, ó. Você vê até no brilho dos olhos, tá vendo? Eu gosto desse formato. O sol de contra e um softbox na frente. Pode ser um rebatedor também, mas eu gosto do softbox e eu gosto da diferença de tonalidade, daquele contraluz bem quente, né? Amarelão assim, daquela luz dos extremos do dia, né? Ou de manhã cedinho, ou final de tarde, com uma luz mais neutra, fazendo um preenchimento com direcionamento. É como eu gosto. Quando vou fotografar externo, eu busco esse formato. Eu acho mais bonito, tá? E aqui eu deixei um exemplo
de luz do sol alta, tipo 10, 11 horas da manhã. Essa é a pior opção. Essa é a pior luz de todas. É a luz, assim, é a luz mais feia de todas. É a luz alta e dura. Cara, o horário da luz do sol alta não faz foto externa, tá? A não ser que você vá para debaixo de uma árvore ou esteja num dia de luz, de um dia nublado, mas assim, sol limpo tempo de céu limpo, sem nuvens, com sol alto, tipo 10, 11, 2 horas da tarde, dependendo da época do ano, 3 horas da tarde também é, tipo, no verão é sol alto pra caramba. Foge dessas condições, tá? A não ser que você esteja fazendo um registro jornalístico, tipo foto de esporte, um evento esportivo. Cara, aí a questão não é a luz, ali é a questão do momento, é o timing. Beleza, aí você pode ignorar a luz. Mas se for para fazer uma foto bonita de uma pessoa, não faça nesse horário, beleza? Os tipos de luz, então, são a iluminação Rembrandt, que ela vem assim, ó, mais ou menos essa luz que eu tô tendo aqui, ó, uma luz que vem de 3/4, né, 45 graus, que ela vem e faz um ponto de luz na bochecha oposta, tá? Tem a luz borboleta, que ela vem bem de cima, assim, e ela faz uma sombra do nariz para baixo. Tem a iluminação de 3 pontos. A iluminação de 3 pontos é o quê? É uma luz principal, uma luz de suavidade assim e uma luz de recorte. Você pode combinar essas com uma luz no background, no caso, né? Tem a luz natural, que, enfim, como eu disse, é a luz do sol, e aí ela vai variar no momento do dia, momento do ano, e você pode utilizar uma luz de preenchimento para complementar. Tanto luz de preenchimento quanto um rebatedor, tá? Esse tipo de iluminação é interessante. Ele dá um efeito bonito. Você faz uma iluminação frontal, desenhando, e você joga uma luz no fundo branco, bem forte, que ela retorna e faz como se fosse um backlight no modelo. É uma luz bonita também. Você pode usar um tipo de iluminação um pouquinho mais fechada, mais escura, para dar um clima mais... para criar uma imagem mais densa, mais, sabe, mais tensa, sabe? Uma imagem um pouco mais encorpada. Você pode fazer como eu estou fazendo aqui, por exemplo, ter uma luz frontal neutra com uma luz colorida no fundo. Por exemplo, o fundo ali está azul porque tem 2 luzes azuis lá atrás. Então isso é uma combinação de cor. Isso é uma escolha bem específica, porque, primeiro, o azul é uma cor que ela dá uma certa credibilidade, né? Você pode ver que muitas marcas utilizam o azul para dar sobriedade, seriedade. Então o azul, ele tem essa pegada assim de dar credibilidade. E o azul tem um outro ponto, que o azul ele é meio que o oposto do tom de pele. Então ele combina bem com a pele, sabe? É uma combinação motivada. Então é muito comum você utilizar o azul para fazer uma iluminação de fundo temática. E assim, tem luzes que às vezes são mais artísticas, né? São muito específicas, que aí você pode botar aquela luz que eles chamam de luz split, né? Que são 2 luzes assim opostas, uma do lado da outra, fazendo bem um contorno assim no modelo, né? A iluminação, ela também pode ser trabalhada em função... A gente pensa na luz mais como fonte iluminadora.
Mas a luz também é uma fonte de reflexo. Então, tem muitos casos que fotos de negros passam um hidratante para deixar a pele bem brilhosa e utiliza a luz como uma fonte de reflexo. E aí dá uma textura na foto, né, meio diferente, assim, que não dá só o brilho de altas luzes, dá o brilho do reflexo da fonte de luz, sabe? É diferente. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo um pontinho aqui, ó? Isso daqui, esse ponto mais claro aqui, ele é o reflexo da luz. Ele não é porque a luz está batendo mais forte aqui. Então, isso é uma coisa que pode ser trabalhada também de forma artística. Mas, enfim, existem as luzes artísticas e existem as luzes que são neutras. Não vai pegar um executivo e passar um óleo para ele ficar brilhando para fazer uma foto artística. Existe o momento de experimentar luzes mais artísticas, tá? No caso de foto de modelo, né, retrato, também existem, eu vou chamar de templates, né? Assim como esses modelos de iluminação foram meio que templates de iluminação, existem os templates de enquadramento também, né? A gente não precisa nem na fotografia. A fotografia é um trabalho artístico, uma expressão. A fotografia é uma expressão artística. É o momento que você vai imprimir a sua vontade em cima daquele momento artístico, tá? Então você vai fazer um registro com as suas intenções, tá? Ou seguindo orientações de um cliente, enfim. Esses templates, tanto de iluminação como de enquadramento, eles seguem como uma base para você iniciar o seu trabalho para depois fazer um ajuste fino daquele registro, né? Então, por exemplo, existe a luz Rembrandt, né? Que ela fica a 45 graus tem a câmera, bota 45 graus e bota a luz. Cara, às vezes você não quer 45 graus, às vezes você quer 30, entendeu? Enfim, é uma decisão muito do momento. Esses templates, essas nomenclaturas, elas surgem para ter uma divisão, assim, um direcionamento, mas no fundo, quando você bota a câmera e começa a pensar ali naquela composição, é aí que você vai decidir o caminho que você vai seguir, tá? E no enquadramento é a mesma coisa. Bom, primeiro, o mais famoso é o close-up, né? Bem fechadão, retrato fechado, né? Expressão facial, isso é, assim, é o detalhe do detalhe, né? O close-up, ele ainda pode ser mais detalhado. Às vezes você vai fazer um close-up do olho da pessoa, sabe? Mas, enfim, o close-up, ele é um foco no rosto. E, por definição, close-up é o 3x4, sabe? É o close-up. Tem o plano médio, que é mais ou menos da linha da cintura para cima, tá? É o plano médio. Tem o plano americano, que é mais ou menos um pouco acima da linha do joelho. Tem o plano aberto, né? A full body, que ele é corpo inteiro e ele funciona para ambientar, assim. Aí você já está tratando de um enquadramento que você já está fazendo uma composição preocupado com o cenário. Até o plano americano também a gente já está tratando de ambiente junto do modelo, tá? Já é mais difícil você ter um plano americano sem ter informação do fundo, né? Mesmo que seja um fundo de luz, sabe? Um fundo neutro de luz. Mas você já precisa ter uma preocupação um pouco maior com o fundo. Corpo inteiro, né? Full body, assim, total. Não só o fundo, mas assim, você já tem a preocupação com a sombra, né? Por exemplo, vou fotografar num fundo neutro para depois destacar e integrar numa foto de um outro cenário.
você precisa se preocupar com a sombra, tá? E aí a sombra você tem que fotografar no fundo liso para poder destacar aquela sombra ali no Photoshop e poder aplicar ele em outro cenário e tal. Então, assim, full body já é um enquadramento que você tem que ter uma certa preocupação com o ambiente em volta do modelo. Tem o plano conjunto, né? Quando você une mais de uma pessoa, né? E aí, enfim, ele já é um plano aberto também, né? E aí, se você estiver falando de uma fotografia horizontal, aí você pode ter tipo um plano americano, conjunto, né? E aí tem os enquadramentos criativos, né? Tem o over shoulder, né? Que é sobre o ombro, né? Você vem daqui, tipo, meio que a câmera de trás, você como se estivesse olhando o que a pessoa está contemplando, sabe? Retrata o que a pessoa está contemplando. Você tem os ângulos plongé e contra-plongé. Plongé é meio que de cima, assim, bem de cima, como se fosse uma vista de drone, assim, mais ou menos, né? E o contra-plongé é quando você vê de baixo, deixando a pessoa bem imponente, assim, sabe? Tipo, bem de baixo, você pega a pessoa bem imponente. E, cara, vai da sua criatividade, né? Fazer uma inclinação, ângulos diagonais, aí mão para frente. Por exemplo, é muito comum, às vezes, na publicidade, ângulos que você pega uma lente grande angular e você destaca assim, bota esse exagero de proporção, né, do objeto na frente né, esse exagero de proporção, a mão muito maior do que o corpo, enfim, como eu disse lá no começo, planeja, pegue referências, com as referências, aprove com o cliente. No dia da foto, antes de iniciar a sessão fotográfica, eu sugiro, mostre referências para o modelo que você vai fotografar. Mostra. Falei, cara, o que você acha? Pô, vamos tentar fazer essa pose, vamos tentar fazer essa expressão facial, vamos tentar passar esse clima, sabe? Mostre referências, dialogue com o modelo. Dialogue com o modelo, dê ideias antes da sessão para ele se soltar e já começar com variações para exercitar na hora da foto. Na hora da foto, a conexão, é muito importante ter a conexão do fotógrafo com o modelo. E é fundamental. Na hora da foto, não permita ninguém de fora fique dirigindo o modelo por você. Não. O modelo olha para a câmera e fala com o fotógrafo. Não tem nada pior do que um cliente que fica acompanhando a foto querendo definir. Faz isso, faz aquilo. Não pode. O momento da foto é uma conexão do modelo com o fotógrafo. E você não pode perder essa conexão. Um erro muito comum que gera um desconforto na comunicação é quando o fotógrafo usa as palavras esquerda, direita para o modelo. Cara, assim, isso é um erro bobo que evite ao máximo. A comunicação tem que ser direta e objetiva. Então aponte, bota aquele pé ali um pouquinho para frente, vira para aquele lado, olha para aquele galho de árvore, sabe? Coloque um objeto assim, bota um tripé assim no cenário e fala assim, ó, fica sempre olhando para esse pontinho, para esse parafuso do tripé. Seja específico. Se você falar assim, vira para a direita, ele vai pensar, cara, a minha direita ou a sua? Isso é um erro clássico. Então assim, evita, aponta, seja específico, sabe? Mostre exemplos, dá um sorriso, sorri de boca fechada, meio sorriso, vira um pouco para aquele lado e dá dialogue com sentimentos. Imagina que você acabou de receber uma notícia
e ficou grávida, sabe? Ah, lembra do momento que você recebeu... Lembra do momento que você descobriu que seu filho era uma menina, que sua filha era uma menina, sabe? Ah, respira, faz um suspiro, fecha o olho, abre o olho, olha pro seu marido, bota a mão na barriga da sua esposa, aí mostra a referência. Olha, vamos fazer assim, sabe? Seja específico e direto. Isso é muito importante, muito importante. E o momento da foto é o momento da foto. O momento da foto é o momento da foto. Você tem que apertar o gatilho na hora certa. Às vezes, você tá ali conversando. É muito comum, no meio da sessão fotográfica, ter uma hora de conversa. Que, assim, você tá ali naquela sequência de fotos e tal, não sei o quê, e você sente que o negócio tá meio... A sessão de fotos tá meio dura, sabe? Aí você... puxa um assunto com o modelo ou a modelo, e aí começa a conversar e tal, aí conta uma história, aí você conta uma história meio descontraída e a pessoa começa a dar aquela relaxada, tá? Esse momento é ótimo para foto, sabe? Conversa com a mão na câmera, sempre com a mão na câmera. Pô, não, então... Cara, pô, você não tem noção, cara, ontem aconteceu isso comigo e tal, não sei o quê. Pô, eu esqueci, cara, quando eu cheguei no carro, eu lembrei que eu tinha deixado a chave na casa do meu pai. Nossa, aí a pessoa dá aquela risada e pá! Sabe, tipo assim, e fica esperto. A mão sempre no gatilho. Pega o momento, sabe? Às vezes tira o contexto ali de uma sessão fotográfica. É comum, as pessoas que não estão acostumadas, elas se sentem nervosas. E aí você muda o contexto, sai dali do momento da foto, começa a contar uma história e pá, tira uma foto. Use música, coloque músicas na hora da sessão, mas uma coisa, a música é pro modelo, não é para você. Então assim, coloque uma música para descontrair o modelo, não você, entendeu? Então assim, tente usar o máximo de recursos que você puder para descontrair o modelo, porque é ele que vai estar ali na foto. Você pode iluminar ele, mas ele não é um objeto. Ele é um ser humano, ele é mutável. O sentimento da foto vai ser ele que vai transmitir. Não adianta nada, você pode botar uma luz, pô, super densa, sabe, super contrastada, densa, para você fazer um clima pesado. Se a pessoa der um sorriso, ela que determinou o clima da foto, entendeu? Então, tenta dirigir muito bem o modelo, tente usar o máximo de recurso para puxar sentimento da pessoa, não sorriso. Você tem que... Porque o sorriso, ele vem verdadeiro, ele vem de dentro, sabe? É um sentimento. O sorriso não é só com a boca, o sorriso acontece com a boca, com os olhos, com a bochecha. Se eu fizer isso assim, ó, isso não é um sorriso. Isso não transmite a emoção que eu quero. O sorriso acontece com o rosto inteiro. Acontece relaxando os ombros. Então, ou a pessoa é profissional, e aí, assim, ela sabe chegar nesse estágio de sentimento sozinha, ou você tem que direcionar a pessoa para o estado emocional do sorriso, sacou? E aí, enfim, por último, as regras de composição que a gente tratou lá atrás, né? Configure a sua câmera para deixar as linhas. A minha sugestão é que você deixe as 3 linhas, né? As 3 não, né? O enquadramento dividido em 9 quadrantes para você ter a regra dos terços. E a própria divisão de 9 quadrantes, você consegue avaliar o meio do enquadramento, né? Então, deixe sempre visível as grades no seu visor e tente, assim,
use as regras de enquadramento, né, de composição no ato da foto, mas sempre deixa uma sangria. Sempre deixa um pouco de espaço para fora, não precisa cravar o enquadramento. Ajusta o enquadramento depois, sabe? Deixa um pouquinho de folga, não tem problema, deixa um pouquinho de folga e corta depois. A não ser que você esteja com uma lente muito grande angular, tipo uma olho de peixe, e você queira muito intensificar ao máximo aquele efeito de distorção da olho de peixe. Então, nesse caso, você precisa de fato preencher o enquadramento. Tirando esse caso extremo assim, eu acho que você pode deixar sangria, que vai te fazer bem, vai te dar uma certa segurança para pós-produção daquela foto. Cara, fotografia é isso, né, cara? Quando você sai para fotografar, você tem uma interrogação enorme. E assim, não interessa, até o fotógrafo mais experiente do mundo, ele chega para fotografar sentindo aquele nervosismo, né, cara? Quem não sente o nervosismo, tá errado. Então, assim, o importante é você sentir aquela sensação, mas você ter a certeza que você tem recurso suficiente para tomar as decisões certas na hora de fotografar, beleza? Então, estuda, pratica, exercita e tenha coragem de fazer os estudos, né, cara? Arrisca, né? Faz ali, passa a sua identidade na hora da foto, beleza? Então é isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!